lugar. Aleluia. Você pode já sentar, por gentileza, para que a gente abra a nossa Bíblia. Aleluia. E você pode abrir as suas Bíblias em Lucas 10. Aleluia. Lucas 10, 25. Eu confesso que eu já preguei essa palavra muitas vezes. Eu tenho 25 anos de conversão, já vou fazer, e tenho uma longa caminhada servindo a Deus. Então eu já preguei em célula, preguei aqui nesse altar. Eu tenho certeza que está gravado as pregações. Mas desde a última vigília da ceia do chamado, Deus tem me inquietado o coração que a igreja do Senhor precisa voltar ao primeiro amor. A igreja do Senhor que vai ser arrebatada, ela precisa ter, Ela precisa ter o amor. O amor é o dom supremo, o amor tudo suporta, o amor nunca falha. Havendo profecias, havendo tudo que vai passar nessa terra, mas o amor não passa. E o amor, quando a pessoa, eu estava lá em cima orando com os meninos e estava pensando assim, que quando as pessoas vêm até o caixão, meu caixão, para fazer o meu enterro, eu espero que algumas pessoas venham fazer o meu enterro o dia que eu morrer, Por favor, não me deixa aqui sozinha aqui, Mas eu espero que ao olhar para o caixão, ao olhar para aquele morto que está ali, eles não olhem simplesmente porque um dia eu preguei mais ou menos bem, ou porque, sei lá, eu tenho uma família bonita, ou tenho uma igreja grande. Eu sinceramente espero que um dia que eu partir dessa vida, as pessoas dizem assim, verdadeiramente essa mulher amou. A gente tem que deixar o caminho do amor, que foi o caminho que Jesus deixou. Amém? Por isso que essa palavra, ela vai falar muito aos nossos corações. Abra comigo então em Lucas 10, 25. E eu vou dando uma explanada nela, onde que Deus deixa aberta aí, onde que Deus fala com o nosso coração. Amém? Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Queridos, herdar a vida eterna, todos querem. Todos querem a vida eterna. E deixa eu falar para você, nós temos a vida eterna. Nós somos eternos. O corpo não. O corpo, ele vai apodrecer, vai morrer e vai ali para o cemitério e dali uma semana ele está já feio de ver. O corpo, ele apodrece, mas a vida que nós temos, ela é eterna. Como assim, pastora? Ela é eterna porque o espírito não morre. O espírito, ele só tem lugar de moradas diferente. A escolha nossa é aqui. Mas todos estão preocupados se vão herdar a vida eterna. É verdade ou não é? Você pode perguntar pelo espírita, você pode perguntar para o ateu, qualquer que se denomina religioso, católico, Nós estamos preocupados com a vida eterna. Esse doutor da lei, ainda que fosse para provar Jesus, ele disse, o que farei para herdar a vida eterna? E nós devemos ter essa preocupação mesmo. O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Eu vou estar sentado na igreja no sábado e nas quartas? Eu vou estar aqui servindo a Deus, colocando um paletó, como eles estão aí super bonitos hoje, bem vestidos? O que eu faço para herdar a vida eterna? E então Jesus perguntou, o que está escrito na lei? Como é que tu lê? Porque ele era doutor da lei. Ele conhecia os pergaminhos, ele conhecia a palavra. Sabe, muitas pessoas conhecem a Bíblia. Mas veja bem, poucas pessoas realmente lêem a Bíblia da forma que tem que ler. Aquele mestre, aquele doutor da lei, ele sabia, ele conhecia a Bíblia. E Jesus já pegou e jogou a pergunta para ele de novo e disse assim, como é que tu lê? Tu lê para te consolar ou para consolar os outros? Tu lê a palavra para ferir os outros ou para te ferir? A palavra para ti, ela serve de quê? Jesus está dizendo, já que você conhece a lei, você prega para transformar as pessoas? Ou você lê para ser transformado? Porque a Bíblia, às vezes a gente usa o dever da Bíblia. A Bíblia, ela não é nada mais do que um espelho. Quando eu estou na minha casa, eu coloco o espelho na minha frente. Ainda hoje eu disse para minha filha, meu Deus, nem vou olhar muito no espelho, senão não saio de casa, E a gente começa a olhar as imperfeições. Verdade ou não, Marli? A gente começa a olhar as imperfeições externas.
Então a Bíblia, a palavra de Deus, a primeira coisa que ela tem que refletir é em nós mesmos. Mas aquele homem estava ali para tentar Jesus. Então Jesus disse: como é que tu lê a Bíblia? Como é que tu lê? Como é que tu vê? Ele jogou a pergunta de novo para ele. E eu te pergunto nessa noite: como que tu lê a Bíblia? Tu lê para os outros? Tu lê para você? Tu lê para transformar e ser transformado? Tu lê para consolar e ser consolado? Ou tu lê para ferir, para magoar? Muitas vezes as pessoas usam a palavra para o seu próprio prazer, para os seus próprios desejos. E Jesus era muito sábio, ele devolveu a pergunta. Então perguntou Jesus, a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: respondesse corretamente, faze isso e viverás. Jesus disse: nota 10 para você. Ainda que você está me tentando, ainda que você não me ama, mas eu preciso ver as tuas qualidades. Às vezes a gente consegue ver qualidade nas pessoas só quando a gente sente uma simpatia por ela. Não. Existem pessoas lá fora que estão fazendo um monte de coisas erradas, mas tem um monte de coisas boas dentro delas. Elas têm sabedoria também. E Jesus, ele sabia fazer isso. Ele sabia exaltar a qualidade. Ele disse: muito bem, nota 10 para você. Mas então faça isso e viverás. Ele não diz: olha, faça isso e vai viver. Faça isso agora e vai viver o hoje. Não, tu vai fazer isso e tu vai viver para sempre. A partir do momento que tu amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, e o próximo como a ti mesmo, tu vai viver para sempre. Tu vai ter a eternidade comigo. Ele quis dizer isso. Faça isso e viverás. Olha que interessante. Muito interessante essa palavra, né? E respondesse corretamente. Ele, porém, querendo justificar-se, disse: Senhor, quem é o meu próximo? E aí ele fez uma pergunta assim que realmente ele foi para o segundo mandamento. Ele não trabalhou no primeiro mandamento, que era amar a Deus acima de todas as coisas. E Jesus ama isso. Porque ninguém pode dizer que ama Deus se não amar o próximo. Ninguém pode dizer que ama aquilo que não vê, se no contato diário não expressa o amor, não exala o amor. E Jesus, como um bom mestre, ele pegou e contou uma história. Ele contou uma parábola. E ele disse assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se e deixando semi-morto. Gente, isso aqui é tremendo. Certo homem descia de Jerusalém. Descendo de Jerusalém, provavelmente ele vinha de um culto ou de uma adoração. Descendo de Jerusalém significa que era um homem que estava descendo, que foi roubado e saqueado, mas ele estava no lugar sagrado. Ele estava descendo de Jerusalém. Jerusalém representa o templo, representa a adoração, representa o povo de Deus. Muitas vezes a gente está saindo de um culto. Muitas vezes a gente pensa que estar num culto nos deixa imunes de salteadores. Muitas vezes a gente pensa que estar na igreja nos deixa vacinado das coisas ruins que vamos encontrar lá fora pelo caminho. Eu te pergunto, quem daqui já foi roubado? Maxwell? Eu posso dizer para você que eu já fui roubada e saqueada e apedrejada muitas vezes. Existem vários tipos de roubo, querido. Aquele homem ali, ele foi roubado fisicamente. Ele foi saqueado por salteadores. Mas muitas vezes no nosso caminho, no nosso dia a dia, existem saqueadores. Existem roubadores que não vêm roubar uma bolsa, que não vêm roubar a tua joia. Eu posso dizer que todos aqui, de alguma maneira, estão num caminho ou seguem um caminho, mesmo que saiam de Jerusalém, mesmo que saiam aqui da igreja, muitas vezes, da adoração, e são saqueados lá fora, por pessoas que a gente nunca gostaria de ter encontrado. Por pessoas que só passaram na nossa vida para saquear e nos roubar, e ainda nos deixaram semi-mortos. Eu particularmente já tive essas experiências e eu lamento dizer para vocês que elas não vão acabar. Porque nós estamos num caminho aonde tem de tudo. E nós vivemos nesse mundo.
aonde tem de tudo. Talvez você está aqui, vocês nunca foram roubados fisicamente. E é terrível ser saqueado fisicamente. Uma vez eu cheguei no meu apartamento lá no Rio de Janeiro, nós estávamos trabalhando, e quando eu cheguei, sabe, eu cheguei assim, ó, já vi tudo fora de lugar, tudo quebrado. Gente, é terrível ser roubado fisicamente. Mas eu posso dizer para você que não se compara a gente ser saqueado na alma, ser saqueado emocionalmente. Não se compara a gente ser traído, machucado e ferido. Muitas vezes a gente sai da igreja num dia como esse, e a gente depara num caminho com pessoas que elas nos saqueiam. Elas são salteadores da nossa saúde, da nossa alegria, da nossa vontade de viver, porque roubaram e mutilaram. Mutilaram significa deixou caído, deixou a pessoa sem reação, sem poder reagir. Quantas vezes nós deparamos com situações da nossa vida, encontramos pessoas no caminho que, além de nos roubarem, elas nos mutilam, elas deixam a gente sem poder reagir. Tem alguém aqui então nessa noite ou só o Maxwell de novo? As mãos elas evoluíram um pouquinho. Tem alguém aqui que já esteve num caminho ou está num caminho que se depara muitas vezes com pessoas, com salteadores, com pessoas que jogam para baixo, com pessoas que saqueiam e roubam, e com pessoas também que não querem nada de bom para você. Eu só não quero te deixar triste, mas vai continuar tendo essas pessoas. Aleluia. Mas uma coisa eu te digo: nesse caminho tem salteador, mas também tem o socorro do Senhor. Nesse caminho tem salteador, tem roubador, aqueles que querem te mutilar. Eu estava embaixo e eu segurei fortemente no Dieguinho, porque não sei o que aconteceu hoje, esses dias, o meu quadril não quer funcionar mais. Eu segurei nele, ainda bem que ele estava ali para mim não cair. Como tem aqueles que querem te derrubar, tem alguém que vai te segurar também. Espírito de sabedoria, de revelação se revela nesse lugar. Ou ele descia, então ele podia estar vindo de uma coisa, de algo de Deus. Nem sempre você dentro da igreja, você vai ficar imune das tentações ou das pessoas que querem te fazer cair. E veio a cair na mão de salteadores, e quase depois de ter roubado, causaram muitos ferimentos. Querido, uma pessoa que foi roubada e tem ferimento, ela não tem ação. Uma pessoa ferida, ela não consegue gritar socorro. Uma pessoa que está no chão, e eu não digo no chão literalmente de corpo, mas de alma, de tristeza profunda, de dor, de machucado, ela não consegue pedir socorro. Ela ficou deitado. Ele ficou deitado. E ele ficou deitado meio morto, Débora. Meio morto. Quase morto. E um quase morto não fala. E um quase morto não grita. Às vezes a gente está aqui olhando uma pessoa, ela está sentada, ela está bonita, ela está com uma maquiagem, porque hoje é fácil disfarçar as olheiras. Mas dentro da pessoa ela está meia morta. Ela está quase morta. E muitas vezes nós não temos a sensibilidade de olhar o que está dentro. Nós simplesmente olhamos o que está fora. E ele estava meio morto. Mas eu posso dizer para você o seguinte: meio morto ainda tem jeito. Querido, meio morto ainda não vai ser enterrado, querido. Eu não sei o que está meio morto na tua vida. Eu não sei o que está meio morto ou quase morto na tua vida. Mas eu venho como uma palavra profética nessa noite, querido. O socorro está chegando. E tu vai levantar-se dessa situação. Alguém vai cuidar de você. Aleluia. Oh, como Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Eu sempre faço isso, gente. Eu escrevo tudo e não leio nada. Vamos lá. Casualmente descia um sacerdote por mesmo caminho e vendo passou de largo. Casualmente significa uma pessoa que descia ali de vez em quando. Ela descia, aquele era o caminho habitual de um sacerdote. Esse sacerdote estava vindo também de Jerusalém. Ele estava vindo de uma festa também. Ele tinha ido lá adorar, mas ele era insensível.
Muitas vezes, querido, a gente se depara com pessoas que cantam, adoram, dançam, pregam, são obreiros, enfim, que era para ter um olhar diferente. São totalmente insensíveis. Estava cansado talvez. Tinha cantado muito, feito sacrifícios. Mas não adianta, querido, nós trabalhar muito. Não adianta a gente estar na igreja muito. Não adianta, muitas vezes, a gente pensar assim, a minha escala eu cumpri. Deus não está aqui dizendo para você cumprir escala. Deus está dizendo para você ter olho de misericórdia. Ele passou de largo. E ele era um sacerdote. Isso significa religião. Porque quando eu me converti, a única coisa que me fez sair de uma religião é ter esse Jesus vivo, misericordioso dentro de mim. Porque a religião ela é fria, calculista. A religião não abraça. A religião ela mata as pessoas. Mas Jesus ele disse, eu sou a vida, eu dou a vida. Então se você perguntar se Senge é uma religião aqui, não. Aqui é vida. E Deus tem chamado nós, queridos trabalhadores, eu sei. Ontem isso aqui estava lotado, mas glória a Deus pela sua vida hoje, porque é com você que Deus quer falar. Deus não quer falar com aquela pessoa que não veio. Deus quer falar com nós que estamos aqui. Eu estou desde cedo chorando. Hoje meu marido disse, onde que tu anda? Eu disse, eu ando por aí. Eu estou desde cedo chorando e dizendo, Deus, eu preciso tirar a insensibilidade da minha vida. Eu preciso que o Senhor não me deixe mais passar de largo. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso que essa igreja que é eu e você, volte à essência de olhar dentro, sem pedra na mão, sem acusação, e não passar de largo porque você não gosta de alguém. Querido, eu vou lutar até o fim para que essa igreja volte à essência realmente do amor. Aleluia. Oh, Jesus, passou de largo. Semelhantemente, descia também um levita, que descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Sacerdote era aquele que entrava no templo, queimava os incensos, oferecia oração e era um intercessor pelo povo. O levita, ele ficava em volta do templo, cuidando do sacerdote, adorando e tocando e ajudando o sacerdote. Ele era um ajudador do sacerdote. Ele ficava em volta do templo. Mas, querido, como o seu mestre era, ele também era. Cuidado com o que você anda. Observa com quem você está andando. Porque se ele é frio com as pessoas, se ele não se importa com as pessoas, cuidado com a roda que você está andando, com as pessoas que você está andando. Porque tamanho é quem você segue, você vai ser. O levita nada mais é, querido, do que a própria religião fria, calculista. Ele seguia o seu mestre não parou, ele vai parar por quê? Observe bem quem você está rodeando, querido. Observe bem quem você está olhando. Observe bem se as pessoas realmente têm compaixão pelas outras pessoas. Engraçado que quando eu estava meditando nessa palavra essa tarde, ela já está me queimando o coração faz muito tempo. E a Daiane mandou lá no grupo assim, alguém pode fazer um bolo para kids? Eu nunca digo sim, né? Principalmente quando eu vou pregar, né? Eu estou trancada lá meditando e na hora o Espírito Santo assim, vai lá e faz o bolo. Eu fiz, está lá atrás o bolo. Mas eu não estou falando isso para me engrandecer, não. Às vezes a gente fala muito que faz, mas não faz. O sacerdote estava lá queimando incenso, levando oração, o levita está cantando, mas não se via. Mas não parou pelo caído. E eu volto a te dizer, querido, cuidado com esses que estão em sua volta. Se eles for frio, se eles não se importar com pessoas, é assim que você vai se tornar, como mestre, como aquele que você está seguindo. Se você está seguindo uma pessoa que é cheia de amor, de misericórdia, que tem compaixão, você vai acabar imitando, porque o levita ali só imitou o mestre. O levita só imitou o mestre. Às vezes o teu mestre está no YouTube, às vezes o teu mestre está lá, cantora famosa, ou pregador famoso. Não, querido. Você tem que andar junto, grudado com as pessoas que têm misericórdia, que têm amor. Você tem que exalar o perfume do amor junto com essa pessoa.
Tem um ditado no mundo que diz: me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Aleluia. Quem está entendendo nessa noite? Aleluia. Mas certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e veio, e vendo, compadeceu dele. Certo samaritano, que não era casualmente, ele tinha uma viagem, ele estava indo a um caminho, ele tinha uma agenda. Ele não estava voltando ali simplesmente de uma adoração. Casualmente, ele não estava por acaso ali. Ele estava uma viagem. E a palavra de Deus diz que passou de perto, chegou perto. Nós devemos voltar à essência de uma igreja que ela chega perto do perdido. Ela não se importa quem for. Ele não perguntou se ele era um bandido. Ele não quis saber qual a história daquele homem. Ele não quis saber se talvez ele estivesse no mesmo mutinho, no mesmo agrupamento da pessoa que lhe saqueou. Ele não perguntou nada. Ele chegou perto. Quando Jesus me encontrou, ele não perguntou as coisas ruins que eu tinha feito. Ele não jogou pedra em toda a vida errada que eu estava. Ele não disse que não ia me ajudar porque eu era tudo de ruim. Ele simplesmente chegou perto. A igreja que vai subir é a igreja que chega perto do caído. A igreja que vai subir é a igreja que chega perto do perdido, do ferido, do machucado. Talvez aí do teu lado esteja alguém que até está sorrindo, mas o coração está machucado. Talvez tenha alguém do seu lado que dá vontade de berrar, de chorar. Mas sabe o que nós fizemos ultimamente? Eu preguei sexta-feira numa vigília. A gente tem a pedra na mão, em vez da gente ter o óleo, a atadura e o vinho. A gente precisa, queridos, aprender isso dentro da igreja. Talvez essa pessoa caída hoje, talvez o Senhor não está falando você como samaritano, mas talvez você está sendo aquela pessoa que caiu, que está ferida por algum motivo, que está entristecida, ou talvez que está até desistindo da fé. São tantas as pedradas, são tantas muitas vezes a mutilação, que o que mais a pessoa precisa é alguém que dê a mão. Eu falava com um casal essa semana. Você tem um pé de rosa na tua casa, muito bonito. Eu tenho, meu marido planta. Ele é doutorado em rosas. Tudo que ele bota no chão. A gente veio de Fernando de Noronha, tinha uma rosa bonita lá, branca, daquelas branquinhas, que dá um monte de galho. Ele trouxe um galinho, a minha casa está infestada daquela rosa. Mão boa. E você tem uma rosa bonita lá, e todo dia você joga uma pedra nela. Todo dia. No decorrer de alguns dias vai ter mais rosa lá. Agora, se você tem uma rosa lá, que mesmo que ela seja feinha, quando tiver que botar água você bota, quando tiver que botar esterco você bota, dali um tempo você vai ter uma coisa bem bonita. Olha para essa pessoa do lado, talvez ela seja essa rosa. Talvez ela não está melhor. Ou eu sinto no meu coração em dizer isso nessa noite. Talvez a carinha dela não está boa. Talvez ela tenha andado abatida, mas não é porque ela está de mal com você. Não é porque tem alguma coisa errada aí com você ou no externo. É dentro dela, são as dores internas. Tem sido saqueada de alguma forma. Oh, Espírito de sabedoria, de revelação. Ele se compadeceu. E chegando-se, atou as feridas. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deus falou muito ao meu coração. Eu até trouxe uma atadura. E eu lembrei lá em casa hoje que eu usava muito essas ataduras.
Não para minha vida, embora já tenha usado muito, mas eu trabalhei no hospital e trabalhei em pronto-socorro. A primeira coisa que a gente faz quando um ferido chega no hospital é correr a atar o sangue. Atar o ferimento, ainda antes de limpar. Uma vez eu estava indo para o Rio de Janeiro e eu, quando era jovem, eu vinha uma vez por ano aqui ver meus pais e eu não tinha dinheiro para avião, eu acho que nem tinha avião nessa época, eu vinha de ônibus. Eu ficava 30 dias aqui e no último dia eu ia embora, porque 30 dias eu aproveitava aqui, de férias. E um dia a gente estava chegando em São Paulo, lá na Serra, e o ônibus da nossa frente caiu. E a gente passou a madrugada inteira, gente, amarrando folha de mato, de bambu, fazendo, né, coisas de bambu, de coisas, tudo que a gente achava no mato. O nosso ônibus encheu de feridos. E aí aproveitaram que tinha um médico no meu ônibus, eu era enfermeira, e a gente foi socorrendo, e a gente foi atando as feridas e fechando aquilo que podia tirar a vida delas. Querido, nós temos que ser aqueles que fecham a ferida das pessoas e não expõe a ferida. Nós não temos que ser a igreja corvo, que vê o cara meio morto, ferido, vai lá e come o resto e acaba com o resto. Nós temos que ser a igreja que ata as feridas, que tem atadura, que fecha as feridas. Ele tinha atadura. Ele estava indo para uma viagem. Ele podia precisar das ataduras, porque se ele tinha ali, ele levou para algum acidente pessoal, mas ele tirou dele e ele usou em outro, sem pensar nele. Ele não foi comprar, era dele. Deus está disponível e Ele tem depósito de ataduras. Ele quer te renovar o teu depósito de ataduras. Mas você tem que encontrar e ter sensibilidade de encontrar um perdido e ter na mão a atadura e não se importar com você. Porque o reino de Deus é diferente do reino da terra. O reino da terra diz assim: olha, você tem que guardar para ter no dia que precisar. O reino de Deus diz que você tem que dar para que o dia que você precisar você tenha. Há uma diferença, gente. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto um manto de amor aqui nessa noite. Ele atou as feridas. E aplicando-se o óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal. Ele levou para uma hospedaria e tratou dele. Escuta só. Ele tinha a atadura. Ele tinha o óleo. E ele tinha o vinho. Querido, era dele. Ele não foi comprar. Você pode se colocar no lugar do ferido, mas você pode se colocar no lugar do samaritano. Quando nós encontramos um ferido, será que nós temos realmente o que fazer com ele? Será que a gente tem o óleo? Será que a gente tem o vinho? E será que a gente tem atadura? E não é só para nós, a gente quer dar. Porque um dia usaram em nós. Um dia usaram atadura nas minhas feridas, usaram o óleo, usaram o vinho em mim. E por isso eu estou aqui. Eu estava passando num caminho, num deserto, saqueada, morta. Por que não dizer estrupadas por todos os lados? E um dia eu encontrei um samaritano, aliás, uma samaritana. Que já tinha passado tanto sacerdote, tanto levita. Já tinha passado tanta gente na minha vida e tinha me deixado ali caída. Passou alguém com atadura. Passou alguém com óleo, com vinho, e não se importou consigo mesmo e derramou sobre a minha vida. E tirou o lugar dessa pessoa do cavalo, ele tirou o lugar do animal dele e colocou nessa pessoa. Você está disposto a dar o seu lugar para um ferido? Você está disposto? Porque ele pegou a pessoa do chão, ele colocou no lugar que era dele. Ele trocou-se o lugar com aquela pessoa. Isso me recorda a Jesus. Isso me leva a Jesus. Que Ele tirou eu do calabouço, da morte eterna, dos salteadores. Ele trocou o lugar dele de glória. Ele foi para a cruz quando era eu que deveria ir. Ele trocou o lugar.
Ele disse, não, eu vou a pé, mas eu coloquei você, eu vou colocar você em cima do meu animal. Colocando em seu próprio animal. Olha só que forte. Sabe o que acontece, queridos? O levita e o sacerdote não diz ali que ele estava com um carro, um camelo, um animal, um burro. Ele estava a pé. Deus às vezes permite que o levita e o sacerdote andem a pé para ver se eles enxergam mais de perto as pessoas que estão precisando deles. É um teste. E Deus também não vai dar cavalo para quem não carrega ninguém, querido. Deus não vai dar as coisas se você não se importa carregar alguém. Forte, né? Deus não vai dar uma BMW para você andar sozinho. Outro dia eu estava com o Carlinhos lá no Retiro. E eu vivo com fatos reais, querida. É mais importante viver com fatos reais. Então, um dia de noite lá no Retiro, o Carlinhos e o Luiz, sei lá, uma turminha. O Carlinhos está aqui de todos. Ele foi comprar picolé. E ele andou atrás de picolé. E eu pensei que ele vinha trazendo um pouquinho de picolé. Trouxe caixas de picolé. E as pessoas se baldaram lá e comeram todo o picolé. Glória a Deus. Mas não é do picolé que eu quero falar. E quando eu vi ele saindo lá do Retiro com um carro zero, novo. Como é que é o nome? Sei lá, né? Sei nem o nome do carro dele. Corolla zero. Eu disse, nossa, que lindo esse carro. Ele falou, eu quero gastar ele com Jesus. Porque eu gastei muitos desses para o diabo. Sabe, querido, Deus dá para quem está disposto a carregar alguém. Que forte isso. Eu sinto isso no meu espírito essa noite. Deus não vai dar nada para você se você não atar a ferida de alguém, não carregar alguém. Ou Diogo Nazário está disposto a carregar pessoas. Vocês estão dispostos? Então vocês vão ter tudo, porque eles vão dar a segunda necessidade que você tenha que usar. Raras as vezes as pessoas ligam para mim. Raras as vezes as pessoas pedem uma ajuda que eu não tenho. Você sabia disso? Porque eu estou disposta a dar sempre. Porque aquele que é egoísta, ele retém, aí ele não tem nada. Outro dia perguntaram se o meu carro era hotel, né? Só faltou a chaleira lá dentro, mas tem tudo. Porque eu encontro pessoas na rua e eu vou dando. Não é, tia Ju? Fiz isso com ela semana. Tem aqui, tia Ju. Cabe eu e a minha Austrália tudo. Deus, Ele te dá assim, cavalo. Mas é para carregar alguém. Deus te dá condição. Mas é para você dar, não se preocupar com você. Aleluia. Ele não tinha interesse nas coisas para ele. Chegando, olha só, eu tô seguindo. Daqui a pouco eu termino, uma meia-noite. Chegando a tuas feridas, aplicando-lhe o óleo, o vinho, colocando o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele, tirou daquela situação. Muita gente vai lá, até trata da ferida, bota um óleozinho e deixa a pessoa caída. A pessoa está sem força de levantar, não é, Davidson? As pessoas estão tão moídas e machucadas e feridas, que se a gente não levar junto, muitas vezes eu sou criticada por isso. Muito criticada. Mas eu não estou nem aí com a tua crítica, porque aqui está dizendo que além de botar no cavalo, tem que andar com ele, levar em algum lugar, que essa pessoa mude a vida dela. Tem pessoas que se não for levar na hospedaria, ela não vai sair dali do chão. Não adianta colocar óleo e atadura, não adianta, ela não tem força. Tire as pedras da sua mão. Tire os telefones, tire as mídias. Saia do Face. Carregue ataduras. Eu estou impactada com Deus nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele está me cobrando tanta coisa. Ele está me cobrando que eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar a fazer o que eu fazia. Eu tenho que botar depósito de ataduras no meu carro, óleo, vinho. Eu tenho que sair por aí porque os olhos dele vão me mostrar. Talvez não esteja lá fora, estão aqui dentro mesmo.
uma hospedaria e tratou dele. Querido, a hospedaria hoje eu considero a igreja. Ele levou numa hospedaria onde que todos são bem-vindos. Se eu chegar numa hospedaria hoje, lá em Gramado, a gente já ficou num hotel lá várias vezes. Se eu chegar lá, eu só dou o CPF, está lá registrado o meu nome, é verdade ou não? Hoje é assim. E a hospedaria, quando a pessoa entra, já fica ali registrado o nome. Mas a hospedaria é um lugar que ela trata bem todos, verdade ou não? Se tu vai no hotel, eles tratam a gente bem, na hospedaria eles tratam bem todos. A igreja deveria ser assim. A igreja deveria ser aquele que o caído, machucado trata bem, o outro que já está bem trata bem, tudo trata bem. A hospedaria tem que ser saudável. Querido, eu trabalhei muitos anos no hospital e muitas vezes as pessoas chegavam no hospital com uma dor, com um problema, saiu de lá morta com infecção generalizada. Muitas vezes as pessoas vêm aqui com um problema e saem daqui mortas espiritualmente, porque aqui tem mentira, aqui tem divisão, aqui tem egoísmo, aqui tem falta de gratidão, de perdão. Tem o olho torto, óculos do diabo. A igreja tem que ser saudável, querido. Sabe, querido, tem promessa de Deus para nós esse ano e grande. E grande. É por isso que Deus está trazendo essas ministrações. Nós temos que ter uma igreja saudável. Nós temos que ser saudável. Nós não devemos receber um ferido com uma infecção, com uma doença e infeccionar ele num sistema. A igreja é o corpo de Cristo e tem que ter saúde. Alguém está entendendo nessa noite? Alguém está entendendo? No dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastar de a mais, eu te indenizarei quando voltar. No dia seguinte, ele passou a noite lá. Ele dormiu lá com aquele homem. Ele ficou na hospedaria com ele. Ele bagunçou a agenda dele, porque ele não estava ali por acaso. Ele tinha uma rota, ele tinha uma direção. Ele desligou-se de tudo que tinha e ele disse: não, essa pessoa é mais importante. Faz o que? 2 semanas eu estive na casa da Bruna e eu estou muito feliz que a família está aqui. Eu cheguei lá e conversei com eles. E conversei. Eu parei um monte de coisa. E eles estão aqui na hospedaria. Vocês entendem as coisas? Vocês entendem o que Deus quer? Vocês entendem isso? Se cada um de nós, querido, pensa bem. Ontem eu vi, eu acho que quase 2.000 cadeiras aqui dentro espalhadas. Eu falei na sexta-feira para o Paulinho, e não sei mais para quem eu falei. Se cada um de nós entendêssemos de cuidar de alguém na hospedaria, trazer e cuidar de alguém, né? Dar 2 denários significa o Velho Testamento e o Novo Testamento. Dar a palavra de Deus. Ensinar. Isso aqui não teria mais espaço, nós teríamos que ter culto de manhã, culto de tarde. Querido, é isso que Deus quer, queridos. É isso que Deus quer como igreja, geme dentro de mim isso. Ajunte o caído, trate, leve para uma hospedaria saudável. Seja um hospedeiro saudável. Seja alguém que recebe na hospedaria saudável. Que vai ter paciência para tratar com aquela pessoa até aquela pessoa ficar curada. E se ela cair de novo, machucar de novo, você está ali. Tiveram muita paciência comigo, muita paciência. Alguém teve paciência com você? E por que você não está tendo com o próximo? Com aquele que caiu, com aquele que está errando? Eu lembrei da pessoa que cuidou de mim hoje, eu chorei um monte. Como ela tinha paciência. Ela passava a noite na minha casa quando o gaúcho estava na fase terrível. Ela dormia com as crianças comigo. Ela saía na rua, comprava uma eu lembro de uma meia que ela me deu. Ela deu várias coisas, mas uma meia soquete. Ia lá levar para mim num dia de inverno. Como ela cuidou de mim. Eu levei muito tempo, querido, para sarar minhas feridas. Às vezes as pessoas estão aqui dentro, ainda estão feridas. E as pessoas não têm paciência. A casa tem que estar saudável. Você tem que estar saudável. No outro dia ele foi embora. Existe um tempo para todas as coisas.
Muitas vezes a gente quer fazer a manutenção da pessoa a vida toda. Não, querido, você mostra o caminho. Você leva a pessoa até a hospedaria, você trata as feridas, se ela vier a cair de novo, você junta, mas não adianta também ficar anos e anos e anos em cima de uma pessoa. Você faz a manutenção a vida inteira e deixa os outros caídos morrendo. Não. Tem pessoas aqui, Rosane, nós sabemos muito bem, que já fizemos toda a manutenção que tem. No outro dia ele foi embora, porque às vezes, querido, a gente fica tão perto do doente. Eu trabalhava uma escala muito puxada no hospital. E quando eu não estava no hospital, eu saía de casa, eu ia para a praia, para outro lugar, para espairecer, para não ficar doente também. Às vezes a gente trabalha tanta gente doente, doente na alma, em tudo, no corpo. E a gente acaba ficando doente. E você acaba ficando sem força para ajudar. E larga a pessoa porque você está sem força. Não. Tem um tempo que você precisa sair e voltar e buscar mais recurso para voltar mais forte. Tem pessoas que precisam ficar na hospedaria também sem você. Veja bem que quando aquele homem levantou, foi lá sarar Josué, aquele ferido, ele não era médico, ele não era advogado e nem perito. Enquanto o Espírito Santo não chegar nessa pessoa, que ele é perito, ele é médico, é advogado, faz a tua parte, dê o seu melhor. Mas depois tu entrega ele para o perito, Espírito Santo, por médico dos médicos, Senhor dos senhores. Ele faz o trabalho final. Muitas vezes a gente quer fazer tudo. Eu organizava a sala de cirurgia, eu preparava o paciente, eu ajudava o anestesista, eu cuidava de toda a asepsia, eu deixava o ambiente pronto para o cirurgião entrar. É isso que nós devemos fazer. Fazer asepsia, limpar tudo, tratar, mas deixar o cirurgião cuidar das coisas mais profundas. Quem está entendendo nessa noite? Deus está falando conosco nessa noite. Nós vamos sair daqui um pouquinho melhor. Aleluia. E ele disse assim, olha, cuida deste homem. E se gastar alguma coisa, mas eu te indenizarei quando voltar. Cuida desse homem. Mas tu gastar alguma coisa, eu não vou ficar te devendo. Coloca Números 23, 19. Deus não deve nada para ninguém. Deus, o que Ele faz, Ele cumpre. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele disse que vai devolver, Ele vai devolver. Se Ele disse que vai restituir, Ele vai restituir. Se Ele disse que vai voltar e dar tudo de volta, Ele vai dar. Ele disse, tu pode gastar, mas não vai ser teu, eu vou te dar tudo. Eu imagino, querido, que cada um que entra na hospedaria, que o nome está lá, está clicando lá no céu na tua conta. Um dia Deus falou isso comigo. Algumas pessoas foram embora, algumas pessoas saíram, aí estavam lá, os outros pastores dizendo, meu filho amado, aí Deus, eu me entristeci. Me senti saqueada e roubada. E o Espírito Santo ministrou meu coração, filha, é teu filho, já está aqui registrado na hospedaria do céu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará. Tendo Ele falado, não cumprirá. Se Ele disser que vai te dar, que vai fazer, que tu pode fazer, que tu pode gastar, que Ele vai restituir, Ele não te deixa faltar nada. Eu falo isso para os meus filhos. Eu digo, pergunta para mim se eu tenho falta de alguma coisa. E às vezes eles reclamam, principalmente o menino, que está faltando alguma coisa. Eu disse, faça como eu. Trabalha para o Senhor, que a bênção chega na tua casa 24 horas. Mude a sua agenda. Troque o Zap por uma atadura. Troque o Facebook por uma atadura. Que tu vai ver se vai faltar alguma coisa na tua vida. Oh Deus. Deus está falando profundo nessa noite. Aleluia. Eu vou te pagar quando voltar. Eu vou te indenizar. E aí ele perguntou, qual desse homem? Não vi nada ali escrito. É sempre assim. Passa 1 hora, 3 horas escrevendo, não sei nada. Qual desses 3 parece ter sido o teu próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Qual desses 3 é o próximo?
Muitas vezes a gente pensa que o nosso próximo é aquele que está aqui do lado. Às vezes a gente tem gente tão próxima do lado da gente que não está próxima. O coração não está próximo. E próximo também não é todo mundo. Próximo é aquele que te juntou um dia do calabouço. Esse é próximo. Próximo é aquele que também você atou as feridas. Esse é o teu próximo. Muitas vezes a gente quer amar a Deus, quer amar as pessoas, mas não ama aquele que nos juntou. Não ama aquele que nos juntou e não te suporta e não tem paciência para juntar alguém. Aleluia. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai e procede tu de igual modo. Tu quer a vida eterna? Tu perguntou para mim sobre a vida eterna. A pergunta dele era sobre a vida eterna. E depois quem é meu próximo? E Jesus já emendou: tu queres a vida eterna? Faz o mesmo. Não adianta tu saber muito da palavra, ele disse para esse doutor da lei. Não adianta tu saber tudo, não adianta usar roupa bonita. Não adianta estar aqui todo sábado, toda quarta-feira, se você não junta ninguém, não usa de misericórdia com ninguém. E você está querendo a vida eterna só porque botou uma roupa e veio aqui? Não, isso não é vida eterna. Vida eterna é chorar com aqueles que choram. É não despedir vazio as mãos daquele que te pede algo. É botar no teu cavalo e levar na hospedaria, não importa se está sujo, cheiro de sangue, é misturar o sangue. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, esse é meu próximo. Literalmente ele disse: o meu próximo é aquele que te juntou. É aquele que te acudiu. Nós precisamos ter um ambiente, querido, que tenha atadura, vinho e azeite. Diga para o seu irmão: larga as pedras da tua mão. Você foi ajudado por alguém. Você foi atado por alguém. E por que agora, em vez de ter atadura, óleo, azeite, porque a pessoa resbalou, talvez ela já teve de pé e ela caiu. Talvez ela saiu do culto e ela teve uma queda. E você está lá para jogar uma pedra em vez de levar atadura, óleo, azeite e vinho. Vinho significa esperança, alegria. Isso aqui significa unção, poder do Espírito, renúncia. E a atadura cobre os ferimentos. Eu não estou falando de pecado, de cobrir pecado. Eu estou falando de fechar os ferimentos. Para ninguém ver. Não ser um corvo que ainda abre as feridas das pessoas, espalhando com fofocas e mentiras. Aumentando sempre. A igreja precisa ter isso. A Luana vai achar um lugar e vai expor esses 3 elementos até o final do ano aqui, para nós lembrarmos desses 3 elementos que a igreja precisa ter, que eu preciso ter. Aleluia. Tem gente que até ajuda, mas ajuda com a calculadora na mão. Senhor, é 70 vezes 7? Ele disse: não, tudo que tu gastares com ele eu te dou. É sem preço, querido. É sem calculadora na mão. É sem dizer: eu já ajudei e vou ajudar de novo. Não, 70 vezes 7 é a plenitude. É a perfeição de Deus. Por isso que ele falou 70 vezes 7. Não tem limite para ajudar alguém. É claro, não se deixa ser usado por um manipulador, mas não tem limite para ajudar uma pessoa. Aleluia. Eu lembro que essa pessoa que me cuidou, ela embarcava no carro comigo e chorava. Essa pessoa que me cuidou,
Ela está fora do país hoje. Ela ficava 2, 3 horas ouvindo meus choros e os meus lamentos. A pessoa que me ajudou a restaurar o meu casamento já morreu, pastor Ulisses. E ele vinha lá em casa com aquela paciência. O gaúcho maltratava ele e ele tinha uma paciência. E ele dizia: um dia tu vais ceder ao Espírito Santo. O gaúcho oferecia todas as bebidas alcoólicas e ele oferecia o Espírito Santo. Ele nunca apontou o dedo. O gaúcho fala, nunca apontou o dedo. Ele esperou o tempo. Sabe, tem pessoas do teu lado que talvez estão sentadas aí, estão com uniformes, mas ainda não está totalmente liberto. Espera o tempo, querido. Para de jogar pedra. Porque na medida que nós medimos, nós vamos ser medidos. O amor nunca falha. O amor, ele não estraga. O amor, ele apaga uma multidão de pecado. Às vezes a gente quer apagar o pecado com dedo de acusação, com pedra na mão. Querido, a receita é o amor. É o amor, Nájila, é o amor. A pessoa ela tem que ser atraída para Cristo com amor. Jesus, ele me atraiu para Ele, dando a vida dele. O que você tem dado para as pessoas virem até você? É amando, Elô, é amando, Elô. Jesus me amou quando eu não era ninguém, ainda não sou. Eu tenho falhas, como todo mundo tem. Eu tenho vontade de sumir, vontade de desistir, vontade de largar tudo, e Ele ainda me ama. Muitas vezes eu tenho vontade de não vir mais para cá, e Ele ainda me ama. Ele ainda ata as feridas. Coloca um óleo, um vigor. Rosane, onde eu saí daqui revigorada. Aquele 73:13, aquilo ali é o meu versículo do Salmo de Asaf. Quando eu tive os cânceres, é o salmo que Deus me deu. Eu saí daqui revigorada. Ele colocou vigor em mim ontem. Sabe, querido, eu quero chamar o louvor aqui um pouquinho. Vamos parar de nos enganar. Vamos parar de nos enganar. Vamos parar de nos enganar a nós mesmos. Sabe, queridos, se você tiver alguém aqui nessa noite, eles vão começar a ministrar o louvor. Você me pergunta assim, escurece só um pouquinho. Você me pergunta assim, quem é o meu próximo? Pergunta aí. Pergunta aí. Pergunte. Quem é o meu próximo? Eu não ouvi. Pergunte alto. O teu próximo, primeiro, é aquele que te juntou do chão. Se você não conseguir honrar e amar as pessoas que se estenderam a mão, tu não vai conseguir amar o teu inimigo lá fora. Tu não vai conseguir amar a Deus que tu não vê, se você não honrar aquela pessoa que te ajuntou do chão, que te levou para a hospedaria. A gente quer ir tão longe. A gente quer ir tão longe.